Vamos lá então, pessoal. Vamos conversar um pouco aqui hoje sobre alguns aspectos do ser homem, das funções do homem. Nós precisamos trazer a consciência como nós funcionamos, entender qual é a nossa função dentro do contexto no qual nós estamos inseridos. E aí, seja como um filho, seja como um pai, seja como um cidadão, como um esposo, existem funções às quais nós precisamos estar comprometidos. E essas funções, elas estão descritas aqui no manual, na Bíblia Sagrada. Então nós vamos pensar um pouquinho, discorrer um pouco sobre essas funções, tá bom? Então, para a gente começar, eu já vou pedir para você abrir aí lá no livro de Juízes, ok? Juízes, no capítulo de número, só um minutinho aqui, Juízes, livro de Juízes, capítulo de número 17. Abre aí comigo, versículo de número 6. Olha o que o texto vai dizer. Naqueles dias, é isso que o texto está dizendo. Naqueles dias não havia rei em Israel, cada qual fazia o que parecia direito aos seus olhos. Algumas traduções, talvez a sua vai trazer esse conceito do tipo, naqueles dias não tinha juízes em Israel, não tinha rei em Israel, então cada qual fazia o que era mais reto ou o que achava que era reto. Outra tradução pode trazer, cada um fazia o que parecia bem aos seus olhos. Ok? Então, tranquilo, nós vamos discorrer um pouco sobre esse texto. Afinal de contas, o nosso desejo é que nós ampliemos a nossa consciência e tragamos à luz da Bíblia para aplicação no contexto atual esse modelo de prosperidade, modelo de graça, modelo de vida e vida com abundância. Então eu quero desafiar você para que você permita que o Espírito Santo ministre ao seu coração. Não é uma palestra, não é só uma videoaula, é mais do que isso, e o meu desejo é que essa mensagem encontre guarida no seu coração e através dessa mensagem nós possamos ser agentes de transformação e possamos produzir ou reproduzir como homens de verdade, chefes de famílias, cabeças, homens que saibam liderar. Deus escolheu você, Deus nos escolheu para que nós possamos ser esse agente de transformação enquanto aqui nós estivermos, ok? Então vamos lá. Eu quero contextualizar com você o seguinte: se a família é o principal órgão, tá? Se a família é a célula máter da sociedade, se a família é a principal célula, então existe um membro que eu poderia citá-lo como principal dessa célula. Então, a família é a célula máter da sociedade. Então, eu poderia dizer que a figura masculina dentro dessa família é o pai, o homem, o esposo. Ele é o membro principal. É como se, na ausência desse membro, ocorresse uma ruptura, tá? Então, eu preciso trazer isso para você. Estou falando com homens maduros, estou falando com homens que têm consciência da transformação que deseja viver. Então, vamos lá. Uma das causas de as famílias estarem indo à bancarrota, na dimensão que estamos vivenciando, eu poderia dizer para você, e aqui eu não quero levantar acusação, mas eu quero me colocar também como um agente de transformação, é a ausência de homens na sociedade, a ausência de homens à imagem de Cristo, a ausência de homens de verdade. O homem, ele é o principal líder. Por quê? Porque ele foi criado para isso, ele foi criado para liderar, ele foi criado para governar, ele foi formado para desenvolver essa liderança e vivenciar esse governo, ele foi feito para isso.
E Deus deu o governo da terra para ele. Deus deu o governo dos animais para ele. Deus deu o governo da casa para ele. Então, o homem, ele é o sacerdote do lar. Então, o sacerdócio do lar é para o homem, pastoreio. Ah, mas aí você está sendo machista. Não, não é sobre ser machista. É sobre a gente analisar os fatos. Se você olhar, não tem nenhum homem aí brigando para lavar louça. Não tem um movimento de homens aí brigando para cuidar dos filhos. Não, mas temos movimentos de mulheres brigando para terem direitos iguais, para terem... e não estou dizendo que isso está errado ou está certo, eu estou dizendo que isso está acometendo as mulheres, está sobrecarregando as mulheres, fazendo com que elas estejam mais afadigadas, mais atarefadas, tá? Mas vamos lá, o foco da nossa missão aqui hoje é trabalhar algumas funções do homem. Então a figura do homem é o principal responsável pela família. Tanto é que Tiago vai dizer que a verdadeira religião é cuidar do órfão e da viúva. Cuidar do órfão porque provavelmente faltou um pai. Cuidar da viúva porque provavelmente faltou um marido. Ou seja, faltou um homem nas duas situações. Tá? Então, o homem ele é o responsável por essa família. De sorte que, se a família está fraca, dividida, fragilizada, eu tenho um estado, um povo, uma nação fraca. Porque uma família fraca não vai gerar uma igreja forte. Uma igreja fraca não vai gerar uma sociedade fraca. Então, eu tenho um homem fraco, um homem sem liderança, um homem corrupto, um homem que tem uma família fraca. Por quê? Porque ele é o cabeça dessa célula. Ele é o cabeça da mulher, ele é o cabeça dos filhos, ele é o líder da mulher, ele é o líder dos filhos, ele é o líder da casa. Então, se essa família está fraca, se essa família está com ruptura, se essa família está indo à bancarrota, nós precisamos bater essa bola aqui e dizer, olha, eu vou mudar, eu decido mudar. Tá? Paulo escrevendo aos irmãos lá em Éfeso, no capítulo 5, Paulo vai tratar isso com muita prudência. Tá? Paulo vai dizer assim, mulheres, sujeitai-vos ao vosso marido, porque ele é o cabeça. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim as mulheres sejam sujeitas em tudo ao vosso marido. Cabeça fala do quê? Fala de condução. É o homem que é o responsável por fazer essa condução. Ah, pastor, mas é porque aqui em casa, o senhor não conhece o homem que tem aqui em casa. Lamentavelmente, fazemos escolhas. E uma escolha, ela sugere uma negação de muitas possibilidades. Tá? Então, mas vamos lá. Então, se o homem é o responsável por conduzir, assim como Cristo é o cabeça da igreja, é o responsável por conduzir a igreja e impulsionar a igreja. Então, o homem também é responsável por conduzir e impulsionar os filhos, conduzir a família, impulsionar os filhos, a mulher. Presta atenção, nós temos muitos filhos hoje sofrendo, de uma certa forma, por falta de homens que façam esse impulsionamento, que façam esse lançamento. E por que eu abri lá em Juízes para pensar com você? Presta atenção, o texto que nós lemos lá em Juízes 17:6 diz que naqueles dias, quais dias? O dia dos juízes. O que acontecia naqueles dias? Não tinha rei em Israel, não havia rei em Israel. E o que aconteceu com isso? Por causa disso, teve o resultado catastrófico. Cada um parecia que fazia o que era melhor aos seus próprios olhos. Agora presta bem atenção. O período dos juízes, ele foi talvez um dos piores períodos de Israel. Aí entre 300, 350, 400 anos de apostasia, de paganismo, de sincretismo, de idolatria. Foi um período de escuridão, foi um tempo de trevas em Israel. Então, Juízes foi um dos piores períodos. E qual a causa de tudo isso? O texto que nós lemos, o texto-chave, vai nos falar qual é a causa. Qual era a causa? Não havia rei em Israel. O que isso significa? Não havia governo, não havia liderança, não havia uma monarquia.
O que existia naquele período, naquele momento, dentro da contextualização que nós lemos, era uma anarquia. Do grego, anarquia quer dizer governo, tá? Então, o a é uma negação, que significa, anarquia significa sem governo. Então, por não ter governo, por não ter liderança, aquele povo se perdeu, ele se corrompeu, ele se afundou em um caos. E parece que a mesma situação está se repetindo na conjuntura atual, nos dias atuais. Nós temos famílias sofrendo, filhos morrendo, famílias sendo destituídas, ou famílias fracas sofrendo. Tudo isso porque nós precisamos nos posicionar, nós precisamos ser de fato aquilo que nós nascemos para ser. E exercer o governo de Deus enquanto aqui estivermos. Presta atenção, aqui não havia rei. O texto está dizendo isso. Naqueles dias não havia rei em Israel. Ou seja, significa que não havia figura masculina, significa que não havia liderança. Tem um texto de Crônicas que faz menção desse tempo. E ele diz que naquela época não havia sacerdote que ensinasse a lei. E aí está fazendo menção de quê? De juízes, de líderes, de governantes. Então, pelo fato de não haver liderança, o país se perdeu, a nação se perdeu. Hoje eu poderia dizer assim, por não haver governo, por falta da figura masculina, do governo do homem, da liderança do homem na família, as famílias estão se deteriorando, tá? Então esse texto ele encaixa exatamente nessa crise que nós estamos vivendo. Lamentavelmente é uma triste realidade. Por que a nação estava perdida aqui, decretada em juízo? Porque não tinha juiz, porque não tinha liderança, porque não tinha governo. E por que nós estamos imbuídos numa crise moral, espiritual e social tão profunda como temos visto? Porque está faltando o quê? Homens, está faltando governantes, está faltando líderes. Por que o nosso modelo institucional de igreja tem se deteriorado? Porque a família está sendo destruída, não é a instituição igreja que está sendo destruída, é a família que está sendo destruída. A falta do referencial masculino, a falta da liderança masculina, a falta de um pai, a falta de um marido, a falta de um chefe do lar, tudo isso está trazendo consequências sem precedentes para esta família e, consequentemente, vai trazer impactos profundos para a igreja e para toda a sociedade. É interessante porque teve recentemente não, eu vi um artigo sobre isso, um jornal em inglês, ele publicou uma matéria, um jornalista publicou uma matéria dizendo assim, que estava acontecendo aquela onda de ataques sexuais contra mulheres na Alemanha, na França, em Londres, e dos refugiados da Síria, e papapá e ppp. Então, eu estava pensando sobre isso. A Europa foi assediada pelos refugiados da Síria e por causa disso estavam multiplicando os muçulmanos no meio. E o que aconteceu? As mulheres alemãs, inglesas, francesas, elas estavam sendo violentadas, roubadas, hostilizadas, estupradas. E essas mulheres, elas foram para as ruas lá na Europa para protestar, e elas protestaram não foi contra os muçulmanos, não foi contra os estupradores, não, elas não protestaram contra essas classes. Elas não protestaram contra os sírios ou contra os estrangeiros, não. Elas protestaram contra os homens. Por quê? Eu estava vendo alguns dados, a nossa nação, a nação brasiliana, ela é uma nação que violenta muito a mulher. Nós temos um alto índice de violência contra a mulher, seja violência física, seja violência verbal, seja violência sexual, seja violência emocional, em todos os aspectos, tá? É óbvio que isso é muito delicado, é um tema bastante delicado, mas isso acontece por quê? Porque o ambiente que era para ser um ambiente de segurança, de provisão e de proteção, está se tornando um ambiente de hostilidade, um ambiente de abuso, um ambiente de dor, um ambiente que está gerando trauma.
O ambiente que era para gerar cura está gerando traumas, que é o lar, que é a casa, que é a família. Tá? Então, percebe que aqui o problema da toda a problemática é porque nós não temos homens para proteger? É porque nós não temos homens comprometidos com a liderança e com o governo a partir dos princípios pré-estabelecidos por Deus? Pois é, homens de verdade. Então, eu vejo que está acontecendo isso aqui. Faltam homens, falta líderes. E aí, eu tô olhando a partir de mim. Eu preciso ter essa consciência a partir de mim. A gente tem aquela percepção do tipo, não aconteceu comigo, não aconteceu na minha casa, está tudo bem, enquanto é lá na casa dos outros. Não, é uma responsabilidade coletiva. Nós temos a responsabilidade individual, mas também temos a responsabilidade coletiva. Porque uma cidade, ela representa... O que uma cidade é formada? Uma cidade é formada de um ajuntamento de famílias. O que uma igreja é formada? Uma igreja é formada a partir do ajuntamento de famílias. Só que se essas famílias estão doentes, se essas famílias estão feridas, se essas famílias estão machucadas, se elas estão ultrajadas, vai ter um ajuntamento saudável? Claro que não, porque cada uma dessas famílias vai começar a trazer as suas demandas, as suas dores, os seus medos, e vai se mesclar e vai virar um negócio estranho. Mas, se nós tomarmos consciência do nosso chamado, da nossa identidade, da nossa vocação, e assumirmos o nosso governo, assumirmos a nossa responsabilidade como homem, eu, de forma individual e de forma coletiva, eu tenho certeza que muita coisa vai mudar, tá? Porque, lamentavelmente, o que nós temos visto muito hoje são sujeitos omissos dentro do lar, terceirizando a família, terceirizando a educação dos filhos, terceirizando o discipulado dos filhos, sabe? São homens que não querem se comprometer com a palavra de Deus, não querem se comprometer com a educação dos filhos, não querem se comprometer com a disciplina dos filhos. Tem homens que dizem assim ainda, eu ouvi uma vez, uma mãe disse assim, ela falou bem assim pra gente, né? Ela falou assim, olha, lá em casa, o meu esposo ele fez um combinado comigo, ele trabalhava muito, passava o dia fora, e aí eu ficava em casa. Aí o combinado que nós fizemos foi o seguinte, ele disse para mim assim, olha, quando eu chegar em casa, eu não vou disciplinar os meninos, tá? Você disciplina eles, porque você está mais tempo aqui, e aí eu estou fora de casa, e quando eu chegar eu quero dar carinho, eu quero dar amor para eles. Então eu não vou disciplinar eles, tá? Percebe que isso aqui se tornou algo tóxico? Percebe que o comportamento desse homem agora é um comportamento de omissão? Porque é a responsabilidade do homem, é o homem que impulsiona, é o homem que direciona, tá? Então, para de terceirizar, responsabilidades são suas. Pare de responsabilizar as outras pessoas, assuma a sua responsabilidade. Eduque, discipline, discipule seus filhos. Não deixe que as outras pessoas façam isso por você. Porque é o seguinte, Jesus disse o seguinte, não peço que os tire do mundo, mas os livre do mal. Essa ideologia que nós temos vivenciado aqui no Brasil ultimamente, ela vai continuar se propagando, ela vai se propagar. É ideologia de gênero, é bullying, é união afetiva, é canais de comunicações expandindo cada vez mais tudo isso. E nós todos estaremos aqui. E nós vamos estar aqui, nesse universo de corrupção. Então, qual é a maneira de nos proteger? É o sacerdote, é o pai, é o marido, treinar a sua família, proteger a sua família, guardar a sua família dessas coisas. E aqui eu vou mais além, porque num primeiro momento, para trazer uma consciência para você, eu vou falar da sua família, mas os filhos que você tem, não é só os filhos que você é capaz de gerar. Nós temos que nos comprometer em treinar todos quantos quiserem, todos quantos desejarem. Afinal de contas, se nós somos homens, se eu sou um homem, eu preciso me comprometer em treinar homens para serem homens.
Mas nós estamos vivendo uma crise de falta de homens. Homens de verdade, homens de compromisso, homens que estejam imbuídos com os princípios e fundamentos. A mulher, ela tem tomado esse lugar. Por quê? Porque não vai ficar vazio. Aí você vai dizer, é culpa do movimento feminista. Sim, o movimento feminista tem lá sua parcela. Mas em uma casa onde o homem, o marido, o pai, não faz nada, é frouxo e acha que só trabalhar e colocar comida na mesa é mais que suficiente, e aí ele vai para frente da TV para ver Flamengo e Fluminense, para ver Palmeiras e Corinthians, cara, não faz sentido, não dá. Ele não sabe fazer mais nada. Aí a mulher que tem que educar os filhos, a mulher que tem que discipular os filhos, a mulher que tem que levar os filhos para a escola, para o médico, a mulher que traz, a mulher que provê, a mulher que... Tudo é a mulher. Então, essa mulher está sobrecarregada. Ela é a provedora. Hoje ela é a provedora, hoje ela é a educadora, hoje ela faz tudo. E ele? Então, o que ele faz? Muitas vezes, com todo respeito, é um pamonha, panaca, frouxo. É isso que esse homem, é assim que esse homem está se comportando. Esse homem, sendo um panaca, um frouxo, dessa forma, um pamonha, ele vai exercer governo? Ele vai exercer liderança? Não vai. Nós precisamos nos posicionar. Nós somos chamados com um propósito, com uma missão. E aí essa cultura é muito linda, está desmoralizando o homem, está afinando, estão tirando a voz do homem, estão tirando a sua virilidade. Eu não estou falando de machismo ou grosseria, não, eu estou falando que Deus fez o homem com virilidade, com macheza, com liderança, com governo. E aí a gente está deixando tirarem isso do homem. Estão calando a boca desse homem, estão afinando esse homem. Recentemente eu ouvi algo interessante, bem assim, o meu marido, ele faz terapia sensível, cuidado, não fala alto com ele não, porque senão ele vai se estressar. Meu Deus do céu, é cada coisa que a gente vê, né? Então, aí diz assim, quando ele chega em casa, não conta muitos problemas para ele não, tá? Tadinho dele, meu Deus do céu. Que homem que é esse? Se resolve. Meu Deus do céu, se decida primeiro por você, para você poder assumir a liderança de governo dentro da sua casa e também na sociedade a qual você está inserido. Nós precisamos nos posicionar. Eu não estou dizendo que é errado a mulher seguir, eu estou dizendo que é errado é nós continuarmos inativos, conformados com essa circunstância que nós estamos vivendo. Porque as mulheres estão aí, com um maior índice de aprovação nas universidades. Por quê? Porque elas decidiram estudar mais. Com um maior índice de aprovação nos concursos. Por quê? Porque elas decidiram fazer e viver aquilo que elas acreditam. Isso não é errado. É errado nós permanecermos inativos. Nós permanecermos por incompetência, não assumindo a nossa liderança, não assumindo o nosso governo. Eu convivo com homens, eu ouço homens. Homem não quer estudar, homem não quer se esforçar, homem não quer liderar, homem não quer trabalhar. Meu Deus, o que é isso? Olha a crise sem precedentes a qual nós estamos inseridos. Eu gosto do pastor Paulo Júnior, ele fala que antigamente os nossos referenciais de homens eram o Haroldo. Hoje o nosso referencial de homem é Justin Bieber. Olha, eu não tenho mais de 40 anos quando eu estou gravando essa videoaula. Mas eu diria para você que eu venho de um tempo, eu venho de uma relação de homem onde o cabra tinha que fazer, era ele que tinha que fazer, ele que tinha que se virar. Vocês dias ouviram um homem dizer assim, olha, eu sou do tempo
E é interessante porque eu falei para ele sobre um caso que a gente viu, né? Nós fomos visitar uma família, eu e minha esposa, nós estávamos lá visitando. Acho que o rapaz tinha uns 18, 19 anos. E aí nós vimos lá umas frutas num pé de goiaba. E aí o rapaz foi subir, né? No pé de goiaba para tirar umas frutas. E era a mãe dele que estava com ele naquele momento. A mãe, não, meu filho, não sobe não, porque você vai cair, porque você vai se machucar. E nós ficamos olhando aquilo. E aí depois a gente ficou pensando e meditando sobre isso, sabe? Porque são acontecimentos. E aí eu lembrando desse fato, eu ouvi recentemente de um senhor que ele disse assim, ó, meu filho, eu sou do tempo que homem apagava charuto era na língua. Ele apagava o cigarro era na língua. No tempo que camarada macho é macho. Hoje, olha o que acontece. Família está em casa, tem uma baguncinha lá na frente da casa. A mulher diz, olha, marido, verifica isso para nós. Sabe o que ele diz? Está lá assistindo Flamengo e Fluminense, Palmeiras e São Paulo. Ele está assistindo o jogo e ele diz para ela assim, não, meu bem, vai lá, você resolve isso aí. E aí sabe o que é pior? Ela vai. E pior ainda, para vergonha desse homem, ela resolve. Nós precisamos sermos homens. Davi, olha que coisa estupenda. A Bíblia não erra, Deus não erra. Davi está velho, Davi está prestes a morrer. Salomão vai assumir o trono. Davi fez um compromisso e disse que Salomão iria assumir o trono. Está lá em 2 Reis 22, depois você confere. Ele vai herdar simplesmente o maior trono da época, a maior nação, o maior império, Israel, aquele colosso que Davi construiu. Então Davi vai dar conselhos para Salomão. Salomão vai ter ali entre 8, 11 anos, talvez 12 anos, 13 anos, e ele vai receber vários conselhos do seu pai, Davi. Imagina quanto conselho Salomão vai receber ele de Davi. Mas o primeiro conselho que Davi dá para Salomão é: Salomão, seja homem. Está lá, está escrito, seja homem. Davi poderia dizer, ó, Salomão, ore, jejue, recite a Torá, faz isso, faz aquilo. Não, ele disse, filho, seja homem. Salomão, seja homem. Por que será que Davi disse isso? Ele disse assim, Salomão, você vai ser pai. Sim, vou ser pai. Você vai ser marido. Sim, vou ser marido. Você vai ser um monarca. Sim. Você vai ser um chefe de estado. Sim. Você vai ser um sacerdote. Sim. Você vai ser um escritor. Sim. Mas para ocupar todas essas posições, Salomão, você precisa ser homem. Seja homem. Sua mulher não precisa de um menino, ela precisa de um homem. Israel não precisa de um menino, ele precisa de um homem. Seja homem. Nós precisamos, quando pais, parar de treinar os nossos filhos, tratando eles como moças, como menininhas. Seja homem. Nós precisamos treinar os filhos para eles serem homens e não mulheres. Todos delicadinhos, sensíveis. Eu falei para vocês, nós estávamos na casa dessa família, o menino com 18, 20 anos de idade, não sobe não, filhinho, porque vai cair, vai machucar. Que é isso, gente? Seja um homem. Eu lembro que, quando eu olho para a história, eu vejo que o pai lá o menino tinha 8, 10 anos de idade. Quando eu ouço as pessoas mais velhas hoje falando, elas dizem, eu comecei a trabalhar, eu tinha 7 anos de idade, comecei a trabalhar com meu pai, comecei fazendo isso com meu pai. O que acontece? Lá nesse tempo, o pai ensinava o ofício para o filho já a partir dos 8 anos de idade. O pai era ferreiro? Então o filho já ia aprender o ofício de ferreiro a partir dos 8 anos de idade. O pai era carpinteiro? Aos 8 anos de idade esse menino já estava aprendendo o ofício de carpinteiro. O pai era pedreiro? Aos 8 anos de idade esse menino já estava na obra com o pai. É aquela velha frase,
Ah, naquele tempo, menina era criada era no cabo da enxada. É assim que eles falavam. Então treinem seus filhos para serem homens e homens de verdade. Mães, treinem as suas filhas para serem mulheres. Há uma crise na liderança masculina. Lamentavelmente está difícil encontrar homens. Nós estávamos numa sala de reunião esses dias com os jovens e tinha lá uns 40 jovens, eu não lembro exatamente quanto. E aí nós estávamos lá conversando e na maioria daqueles jovens mulheres, eu acho que 70%, 80% mulheres. Eu lembro que a minha esposa fez uma pergunta: meninas, tá fácil encontrar homem de verdade hoje? E em unanimidade eu ouvi todas aquelas meninas dizerem: é quase que impossível, tá difícil demais, é como encontrar uma agulha no palheiro. O que aconteceu? É eu quem falhei no treinamento dos meus filhos, de todos os filhos que Deus quer me dar. Então, pais, treinem os seus filhos para serem homens de verdade. Porque tem uma crise. Faz sentido isso para você? Sim ou não? Sim ou não? Para que a nossa videoaula não fique muito comprida, eu vou parar por aqui e volto na próxima videoaula, ok?